Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo. Amém? Amém. Bom estarmos aqui, cultuando a nosso Deus novamente. Meus irmãos, vamos abrir então as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. E nós damos continuidade ao tema de todos os domingos, que é surpreendidos pela alegria, e hoje é a nossa penúltima mensagem. E nós vamos falar de casamento. Casamento, uma fonte do prazer cristão. Efésios 5, capítulo 5, verso 22. Nós vamos ler até o 33. Então diz assim a palavra de Deus: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Até aqui. Meus irmãos, muitas são as causas das desgraças que acontecem hoje nos relacionamentos, nos casamentos. Nós poderíamos citar várias. Financeira, traição, vaidade entre os cônjuges, a mentira. São inúmeras as causas que nós poderíamos citar aqui, mas existe algo que fundamenta todas essas questões dentro de um casamento, que é a busca pelo prazer. A busca pelo prazer separado um do outro. Então nós poderíamos dizer que a principal causa de desgraça nos casamentos, nos relacionamentos, é porque maridos e esposas buscam o seu próprio prazer. O que não é errado buscar o seu próprio prazer. O que é errado é buscar o seu próprio prazer independente do seu marido e da sua esposa. É errado buscar o seu próprio prazer independente do seu cônjuge, porque o mandato bíblico que nós temos, e talvez a gente pouco para quando a gente analisa esse texto, a gente pouco para pensar no mandato bíblico sobre a alegria. Esse texto é um dos textos onde o casal deve encontrar a maior fonte de inspiração para buscar o prazer, para buscar a alegria dentro de um relacionamento conjugal, dentro de um casamento. Então, esse texto, meus irmãos, nos inspiram, maridos, esposas, jovens que querem casar, moças que querem casar, jovens que querem encontrar moças crentes, moças que querem encontrar jovens crentes, nos inspiram a buscar a nossa alegria, nos inspira a buscar o nosso prazer. Ou seja, é um mandato bíblico para que o esposo busque a sua própria alegria na alegria da esposa. E a esposa busque a sua alegria na alegria do seu marido. Que façam do casamento, então, essa fonte de alegria. Façam do casamento a fonte do prazer cristão. Como nós lemos aqui
lá no versículo 25, a gente não vai expor ainda, a gente vai chegar lá, mas como nós lemos aqui no verso 25, aos maridos é ordenado que amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Tá, como que Cristo amou a igreja? Aí Paulo vai responder, ele a si mesmo se entregou pela igreja. Mas por que Cristo se entregou pela igreja? Para a santificar, para a purificar. Mas por que Cristo queria santificar e purificar a igreja? Por que ele queria fazer isso? Para apresentar para si mesmo a igreja gloriosa, para apresentar para si mesmo o noivo da igreja, o marido da igreja, aquele que tem a igreja como prometida para si mesmo, como pura, como santa, como igreja gloriosa. E lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, o autor de Hebreus diz assim para a gente: em troca da alegria que estava proposto para Cristo, ele suportou a cruz. Que alegria que estava proposto para Cristo? O que ele trocou pela cruz? Qual é essa alegria que Cristo trocou pela cruz? Que é a alegria do casamento, é a alegria do matrimônio, sabe? É a alegria de poder receber a sua noiva, a sua prometida, a igreja que é prometida para ele. Por isso que Cristo ele se dispõe a morrer, para santificar, para purificar a sua noiva, a sua prometida, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, santificada, purificada. Essa é a grande alegria de Cristo nesse casamento. Mas aí surge a outra pergunta: e a alegria da igreja? Qual é a alegria da igreja? A alegria da igreja é ser purificada, é ser santificada, para que depois de santificada, purificada, ela seja apresentada ao seu noivo. O seu noivo que é Cristo, o seu noivo que é glorioso, o seu noivo que é santo, que é cheio de glória. Então, assim como Cristo buscou a sua própria alegria na alegria da igreja, isso mostra para a gente que é o amor. É esse tipo de amor que esse texto está mostrando para a gente. Cristo buscando a sua própria alegria na alegria da igreja. Então, maridos, e esposas, busquem o seu prazer, busque a sua alegria na alegria do seu cônjuge. Isso é amor. Mas aí a gente pode questionar, não, mas como que isso é amor? Espera aí, porque amor não busca seu próprio interesse. O próprio amor de Cristo na cruz vai mostrar para a gente que ele não busca o seu interesse, mas a gente vê que Cristo ele se sacrifica por uma alegria, para fazer a igreja alegre e se alegrar na alegria da igreja. Então a gente não pode dizer que o amor é isento de interesse próprio. Então, meus irmãos, o que Cristo faz pela igreja, sua noiva, é chamado de amor nesse texto. Segundo esse texto, o amor é assim a busca de nossa alegria santa, na alegria santa do amado. Então não há como a gente separar o amor do interesse próprio, porque interesse próprio e egoísmo são coisas diferentes, como a gente vai ver. Por quê? Porque o egoísmo, ele busca a alegria, ele busca o prazer à custa da alegria e do prazer do outro. Ele não se importa se o outro vai sentir prazer, se o outro vai estar alegre com ele nesse processo. Isso é o egoísmo, é buscar o prazer, buscar a alegria à custa do outro, à custa do seu cônjuge. Mas o amor não. O amor não busca a alegria à custa do outro. O amor, ele busca a felicidade, ele busca a alegria na felicidade, na alegria do outro, como esse texto vai dizer. Se for preciso para buscar, até mesmo sofre, até mesmo entrega a própria vida para santificar, para purificar, para entregar a si mesmo igreja gloriosa, que é uma parábola dos nossos casamentos.
do relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, a gente vai pular o verso 22 e a gente vai para o verso 23. Por quê? Porque a gente precisa ver o homem como cabeça. Para a gente entender a submissão da mulher para com o seu marido, a gente precisa entender o que significa o homem ser o cabeça da mulher, como vai dizer esse texto, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E este mesmo é o Salvador do corpo. Então, olha só, primeiro, o homem como cabeça da mulher. Qual que é o primeiro significado? É esse significado de líder. O homem que é o líder, o homem que exerce a liderança dada por Deus, o homem que exerce a autoridade dada por Deus. Como Paulo vai dizer nessa mesma carta, no capítulo 1, no verso 22, ele vai dizer assim, que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça, ou seja, exercer liderança, exercer autoridade sobre todas as coisas, Deus deu a Cristo a igreja. Então, Cristo e a igreja são só um corpo. É um corpo só, Cristo como a cabeça, a igreja como o seu corpo, é a união, eles formam um corpo só. Então, o relacionamento conjugal de marido e esposa, como eu disse antes, é a parábola do relacionamento de Cristo com a igreja. Nada mais é os casamentos que nós realizamos, os casamentos do qual nós participamos, nada mais é do que uma sombra daquilo que vai acontecer conforme descrito em Apocalipse. O encontro do noivo com a sua noiva tão esperada, mas purificada, santificada e gloriosa pelo trabalho desse cabeça, pelo trabalho do noivo. E da mesma forma que Cristo, como cabeça, é o salvador do corpo, o marido é o salvador da esposa, porque os dois se formam um só corpo, uma só carne. Como que o marido é o salvador da esposa? Não no mesmo sentido que Cristo salva a igreja, entregando a si mesmo, mas o marido entrega a si mesmo, não dando vida a ela, mas levando a esposa até mais perto de Cristo, levando a esposa até mais próximo da verdadeira vida que é Cristo. E um segundo significado do marido como o cabeça, que não é a ideia principal desse texto, mas é algo que nós podemos inferir nesse texto, que é um marido como o cabeça, que tem um significado de fonte. O marido como fonte da esposa, o marido como fonte do corpo. E o que quer dizer? Do que o marido é fonte? O que o corpo recebe da cabeça, sendo o marido como uma fonte? E a gente precisa sempre ter em mente que os dois são uma só carne. Os dois são um só corpo, marido e mulher. Então, o marido como cabeça, marido como a fonte. Ele é a fonte, ele dá a esse corpo, ele dá nutrição, ele dá direção, ele dá percepção e proteção. Tá, de que forma que ele dá nutrição, por exemplo? O que nós temos na boca que dá nutrição? O que nós temos na cabeça que dá nutrição para o corpo? A boca. É pela boca que entra o alimento, é pela boca que entra os nutrientes. Então, tem o papel de nutrir, como Cristo faz com a igreja, Ele nutre a igreja. Também dá direção. O que nós temos na cabeça que dá direção para o corpo? São os olhos. Os olhos observam, os olhos dão direção. Então o marido, ele exerce esse papel de dar direção espiritual, de dar direção moral para sua esposa, de dar direção para sua família, e também percepção e proteção. São os ouvidos que nós temos na cabeça, que ouvem o que está ao redor, conseguem detectar a chegada de um perigo pelos sons. Então o homem, ele tem essa percepção, ele protege, ele tem esse papel de proteger a esposa, e de todo o perigo. Então, se um marido como cabeça é uma só carne com a sua esposa que é o seu corpo, e se isso, e por isso ele é fonte de nutrição, direção, proteção, o marido tem essa responsabilidade primordial que é dada por Deus, que é de liderar a esposa, que é de prover, que é de proteger, a semelhança com o que Cristo faz com a igreja. Porque é uma parábola.
Aquilo que nós vivemos como marido e mulher é uma parábola daquilo que Cristo vive com a igreja. E o verso, como vai dizer o verso 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então a gente viu que o marido é o cabeça, é esse que lidera, é esse que exerce a autoridade, mas também é aquele que dá a fonte, que nutre, que protege, que dá direção para sua esposa, para sua família também. E o verso 24 diz que como porém a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Porque qual é a glória da igreja nesse relacionamento? Qual é a glória da igreja nesse relacionamento? Qual é a alegria da igreja, o prazer da igreja nesse relacionamento com Cristo? A glória da igreja nesse relacionamento com Cristo é estar submissa a Cristo, é estar sob a liderança de Cristo. Também a glória da esposa é ser submissa ao seu marido. A submissão da igreja a Cristo, ela é voluntária, ela não é obrigatória, ela é voluntária, é uma submissão devotada, é uma submissão sincera, verdadeira, e é uma submissão motivada pelo amor. Por quê? Porque a igreja, ela só vai se tornar uma igreja bela, uma igreja que encontra sua alegria quando ela está submetida a Cristo. Quando a igreja não está submetida a Cristo, ela perde a sua identidade, ela perde a sua glória. Quando a igreja não está submetida a Cristo, ela perde o seu nome, a sua reputação e o seu poder. Então a submissão, não é também a um senhor autoritário, não é a um senhor, a um homem que é insensível, mas a um marido que ama como Cristo amou a igreja, entregando a sua vida, sofrendo pela igreja, para ver o seu prazer resgatado do prazer da igreja, para ver a sua alegria tirado da alegria da igreja, como cabeça do corpo. Ele é o salvador do corpo. Então, o homem como cabeça. Agora a gente volta para o verso 22 e a gente vê que as mulheres, então, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Então a mulher, deve ser dito antes, de que forma que virá essa submissão? Como que vem essa submissão por parte da mulher? Como é o seu esposo? É crente? Não é crente? É uma submissão cega? É uma submissão tola? Como que eu exerço a minha forma de submissão? Como que eu respeito o meu esposo à medida da fé dele, à medida que ele crê ou à medida que ele não crê? Então, antes a gente precisa ser dito que a submissão ela vai variar de acordo com a qualidade da liderança do marido, porque não é uma submissão cega. Por exemplo, se o marido é um homem de Deus, é um homem temente, é um homem que tem uma visão de liderança bíblica, pautado nos princípios de Deus para a família, para a esposa, lidera a esposa nas coisas do Espírito. O que vai acontecer com essa esposa? Ela vai se alegrar, ela vai ter prazer na liderança do seu marido, ela vai se submeter voluntariamente à liderança do seu marido, porque ele é um homem temente a Deus, ele guia nas coisas do Espírito, ele guia nos princípios que nós encontramos nas Escrituras. Então ela se submete alegremente, voluntariamente, de forma dedicada a esse marido, e ela apoia esse marido nas fraquezas dele também. Ela apoia esse marido nas áreas em que ele não consegue exercer liderança tão bem quanto ela poderia exercer, mas não tomando o lugar de autoridade do marido, não tomando o papel de liderança do marido. Mas se a mulher acha que a visão do seu marido não é tão bíblica, é uma visão distorcida, é uma direção que não condiz muito com as Escrituras, essa mulher ela não pode ficar em um silêncio atordoado, ela não pode ficar sem questionar o seu marido. Mas entendo, não é um questionamento raivoso,
Não é um questionamento odioso. Não é um questionamento como se fosse alguém que quer jogar o erro perante os olhos, simplesmente para ter razão. Não, é um questionar com o marido, é um questionar assim com carinho. Não da mulher querendo ser o centro, simplesmente para ter razão, mas é quando a mulher, ela enxerga que Cristo deve ser o centro, então ela sai do centro nessa discussão, ela deixa Cristo exercer o centro, para que ela possa falar com seu marido de forma amorosa, de forma misericordiosa, de forma graciosa, e assim ajudar o seu marido para que ele não tropece em seu próprio pecado. Prevenir para que o seu marido não caia em seu próprio pecado. O fato do marido ser o cabeça não quer dizer que ele seja infalível. O fato do marido ser o cabeça não quer dizer que ele é inquestionável, que ele é isento de correção, e não quer dizer também que ele exerce maior poder de liderança sobre a esposa do que Cristo exerce. E da mesma forma, a participação da esposa, na definição e direção para a família, não significa que a esposa está sendo insubordinada, mas ela está ajudando a trazer luz para o lar, luz para o seu relacionamento, porque não existe relação entre inteligência e liderança, ou, por exemplo, entre submissão e falta de inteligência. A esposa sempre será superior em algumas coisas, o marido vai ser sempre superior em outras coisas, mas é um erro a gente ignorar o fato de que Deus colocou o homem como cabeça, o homem como liderança. Isso é um erro, e isso destrói muitos casamentos, porque não é a forma natural do relacionamento. Deus colocou o homem como liderança. A gente já vai falar dos homens, Deus colocou o homem como liderança, como cabeça da igreja. Muitos se isentam, está certo, mas não é o papel da mulher assumir isso. Por isso que muitos lares também se destroem, porque os papéis se confundem, porque as coisas ficam muito confusas. Então qualquer homem, por maior que sejam as suas fraquezas, se ele se empenha em obedecer a palavra de Deus, se ele se empenha em amar a Deus, em temer esse Deus, por maior que sejam as fraquezas desse homem, ele ainda continua exercendo o seu papel de liderança, não importa o quanto a sua esposa seja superior em muitas áreas dele. Não importa o quanto a sua esposa possa exercer até esse papel de liderança dentro da família melhor do que o seu próprio marido. Esses papéis não podem ser invertidos. Por exemplo, se ela tem mais capacidade financeira, se a esposa tem mais capacidade em montar planilha, em organizar um mês, ela tem mais capacidade de montar financeiramente um mês, tem algum problema nisso? Não. E qual é o papel do marido? O papel do marido é tomar a iniciativa. É falar, meu amor, por favor, vem aqui, se senta do meu lado, vamos organizar a nossa planilha mensal? Vamos organizar o nosso fluxo financeiro mensal? Por exemplo, um exemplo qualquer, um homem que talvez não sabe ler muito bem, e por isso ele vai deixar de realizar o seu culto com a sua família? Não. O que ele vai fazer? Ele vai falar, crianças, venham para a sala. Nós vamos cantar, nós vamos orar, mamãe vai ler as escrituras, e então nós vamos refletir. Não é um homem que deixa de ter a liderança porque ele não tem a habilidade superior que a esposa, mas o homem exercendo a liderança, tomando a iniciativa, sendo proativo, tomando a frente das coisas dentro do lar, assumindo responsabilidades que Deus deu ao homem para assumir. E não deixando para a esposa, não deixando para a mulher, porque não é a responsabilidade dela assumir essas coisas. E a mulher, ela faz o que? Ela é o apoio. Ela é o apoio do marido. Em todas essas questões, é o apoio. Assim ela se submete ao seu marido. Mas e se a mulher cristã é casada com um homem que não tem visão nenhuma? Que não tem parâmetro bíblico algum? Que não tem temor algum por Deus? Não tem direção moral, não assume liderança nas coisas do Senhor. Aí nós pedimos ajuda lá para Pedro. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 1, nós vamos ver que ainda Pedro deixa claro que a submissão é a vontade de Deus, até mesmo nesses casos, para o homem que não é temente a Deus. Pedro vai dizer, mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido,
para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Isso é uma forma de submissão diferente. Uma forma de submissão diferente, porque sob o senhorio de Cristo, ela não vai seguir o seu esposo em atos pecaminosos. Ela não vai seguir o seu esposo em atos que distorcem, que destoam totalmente dos valores de Cristo, dos valores das Escrituras, porque, acima de tudo, ela está submetida a Cristo. Mas até onde ela vai? Ela vai até onde a sua consciência cristã permitir. Ela vai até onde a sua consciência permite que ela faça com seu marido, junto com seu marido, as coisas que ele gosta de fazer. Em tudo que ele puder, que ela puder fazer junto, ela vai dar uma visão espiritual. Ela vai dar uma visão de uma noção moral ao marido, aos filhos, mas tudo isso sem manifestar um espírito arrogante. Tudo isso sem manifestar um espírito de superioridade. Tudo isso em submissão como apoio e não indo contra o marido. Por quê? Porque ela está ligada a Cristo. Porque ela está ligada a Cristo. E esse marido, por mais que ele não demonstra, ele possui um sentimento de culpa. Por quê? Porque ele não assumiu o papel de liderança que é dado por Deus a ele. Então ele tem esse sentimento de culpa, porque ele não consegue colocar a sua esposa, não consegue colocar os seus filhos, o seu lar, a sua família, numa direção moral, numa direção espiritual, conforme as Escrituras nos orientam. E a mulher precisa dar espaço, então, dentro de tudo isso, para que o marido seja ganho em silêncio, para que o marido seja ganho com seu amor, com um ato sacrificial da própria esposa, para manter a harmonia, para manter a paz no lar, para manter a alegria. E agora nós chegamos ao verso 25, onde Paulo diz: maridos, amem a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa é a tarefa de um marido obediente. Como que ele precisa amar a igreja? Como que ele precisa amar a esposa? Como Cristo amou a igreja. Ele busca a sua própria alegria na alegria santa da sua esposa. Porque se a palavra que antes caracterizava o dever da esposa para com o marido é submissão, agora a palavra que caracteriza o dever do marido para com a esposa é um amor. E que tipo de amor? O mesmo amor com que Cristo amou a igreja. É um amor em que, se for preciso, ele sofre para encontrar a sua alegria na alegria da esposa. É um amor que, se for preciso, ele morre e ele dá a sua própria vida como Cristo deu a dele, para encontrar o seu prazer, para encontrar a sua própria alegria na alegria da esposa. O marido, por exemplo, que cai na poltrona, chega depois de um dia de trabalho, ele chega em casa, ele cai na poltrona, pega o controle da TV e fica ali trocando canal, e a esposa está doida em casa, ela está de um lado para o outro correndo, ela está atendendo as crianças, ela está fazendo comida, ela está limpando a casa, e o marido fica ali no seu bem bom: eu tive um dia estressante, meu trabalho foi corrido, e eu quero relaxar um pouco, e você que me entenda, mulher. Esse marido está provando que ele não entendeu o que é casamento. Ele não entendeu o que é um amor sacrificial. Ele não entendeu o que é um amor que sofre pela esposa. Sabe, hoje está na moda dos homens terem videogame em casa, né? Mas qual que é o problema em ter videogame? Porque eu sei que muitos aqui têm, né? Não tem problema em ter videogame. Quando puder, me chamem para jogar. Mas o problema é o homem em casa que tem o seu videogame ou que tem o seu smartphone e que não sabe fazer outra coisa quando está em casa, a não ser que ficar na frente do seu videogame, a não ser que ficar na frente do seu smartphone, e com isso ele esquece o seu papel dentro do lar.
Ele é abduzido por aquelas coisas, mas não pela responsabilidade com que Cristo deu para ele dentro do seu lar, dentro do seu cuidado com a sua esposa, com os seus filhos. E infelizmente esse é o tipo de homem que prova que nunca amadureceu para entrar num casamento, que nunca cresceu o suficiente para entrar num relacionamento, mas que agora é obrigado a crescer, a amadurecer, talvez a sair da sua adolescência para cuidar da sua esposa, para cuidar dos seus filhos, como Cristo orienta que a gente cuide. E isso não é o mesmo também da atitude daquele que se diz macho. Daí tem o contrário, tem esse que é abduzido pelo videogame, pelo smartphone, mas tem aquele também que chega em casa e quer ser um machão, que chega e quer controlar a esposa mandando, que quer controlar a esposa de uma forma autoritária, que quer dizer para ela aquilo que ela tem que fazer ou aquilo que ela não tem que fazer. Esse também não é o papel do marido, porque o papel do marido não é ser chefe dentro de um lar, o papel do marido é ser servo, é apoiar a sua esposa também em submissão, em liderança, como um servo. E lá no verso 21, por exemplo, a gente não leu, mas o verso 21, a gente vai ver que esse verso que Paulo escreve, encerra todas as coisas, coloca todas as coisas sob o símbolo da submissão mútua, onde ele vai dizer: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E qual que é o relacionamento que Paulo tem em mente aqui quando ele está falando de sujeição? Quando ele vai falar sobre casamento, ele tem em mente o relacionamento de Cristo com a igreja. Mas a forma que Cristo se sujeita à igreja não é a mesma forma que a igreja se sujeita a Cristo, que ela se submete a Cristo, porque a igreja se submete a Cristo pela disposição de seguir a liderança de Cristo, que é uma liderança perfeita, que é uma liderança que santifica, que é uma liderança que vai entregar a igreja para si mesmo como gloriosa. E Cristo se submete à igreja pela disposição de exercer a sua liderança em serviço humilde à igreja. Então, quando Cristo, por exemplo, está lá ajoelhado diante dos seus discípulos, lá na última ceia, ele pega a toalha, joga sobre os ombros, se ajoelha, ele vai lavar os pés dos apóstolos. Quer dizer que Cristo não era mais líder, então? Quer dizer que ele perdeu o seu papel de liderança só porque ele estava servindo os seus apóstolos, lavando os pés dos seus apóstolos? Não. Em nenhum momento ali ele perdeu o seu papel de liderança. Da mesma forma, os maridos não perdem o seu papel de liderança quando eles conseguem prover a sua esposa dessa visão moral, dessa visão espiritual, da sua forma de submissão, de servo também para sua esposa e para sua família. E os maridos também não podem permitir o quê? Que hoje existe uma retórica muito grande no meio da sociedade e está cada vez mais dentro das nossas casas, que é a retórica do feminismo, que é totalmente contra a forma de submissão, mas sem ter o entendimento verdadeiro do que é a submissão da mulher ao seu marido. E quando a gente olha para o exemplo das Escrituras, a submissão que o marido encontra em Cristo para com a igreja, é a mesma submissão que ele vai exercer com a sua mulher. E isso não é uma submissão má. Esse tipo de submissão é aquilo que mais falta nos nossos lares. Maridos que saibam ser submetidos à sua família, à sua esposa, de forma a liderar, de forma a dar visão, de forma a dar compreensão da vida da própria família e também da realidade da sociedade, que sabem interpretar e liderar de forma correta a sua esposa e os seus filhos nesses caminhos tão tortuosos que hoje nós encontramos. E apesar de todo o carinho do marido, sabe, de toda essa atitude de servo, de submissão, que ele se coloca para apoiar a sua igreja nas suas mais diversas carências, sabe, o marido continua sendo cabeça. O marido, ele continua sendo o líder. O marido deve sentir essa responsabilidade maior de assumir a liderança nas coisas do espírito dentro da casa.
nas coisas concernentes a Deus, dentro do seu próprio lar. Ele deve liderar a sua família em uma vida de oração. O marido deve liderar a sua família em uma vida de oração, em uma vida de estudo da palavra, em uma vida de devoção, em uma vida de culto a Deus, sabe? O marido, ele deve liderar a família, dando à família visão, dando à família propósito, dando à família missão de ser família. O marido, ele deve tomar a frente, moldar o padrão moral do lar, o padrão de harmonia no lar, o padrão de felicidade no lar. Por que eu digo isso? Porque é impossível a gente encontrar uma mulher que sofre. É impossível a gente encontrar uma mulher que geme quando ela está sob a liderança de um marido que exerce essa liderança, a semelhança da liderança com que Cristo exerce com a igreja. Mas é muito frequente, é muito fácil a gente encontrar mulheres que sofrem, mulheres que gemem, mulheres que choram, que são infelizes porque o marido não quer a liderança que Deus deu para ele. Porque o marido abdicou da liderança que Deus deu para ele exercer com a mulher e com os seus filhos. Um homem que não tem visão moral, um homem que não tem conceito espiritual do propósito da família, um homem que não tem desejo de liderar, que não tem vontade de pegar a esposa e formar nela e levar ela para uma maturidade maior, um homem que não tem desejo de pegar o seu filho e levar ele para algum lugar, para uma maturidade maior, porque o lugar do homem, meus irmãos, não é onde as propagandas tentam nos vender hoje, não, sabe, o lugar do homem é ajoelhado do lado da cama do filho, quando ele vai dormir, levando esse filho em uma devoção a Deus, levando esse filho e essa filha a uma vida de oração a Deus, sabe, conduzindo a família, os filhos em devoção, é na condução da sua família à casa de Deus. O lugar do homem é na condução da sua família, da sua esposa, dos seus filhos à casa de Deus, sabe, e meus irmãos, eu digo com dor no coração, de como é triste ver que existem homens, maridos, cristãos, que criam uma mentalidade antibíblica na sua esposa, que criam uma mentalidade antibíblica nos seus filhos, que criam uma mentalidade abortiva na mente dos seus filhos, como se o culto não fosse algo importante. Como se o domingo, como se o encontro do culto fosse algo como qualquer outro evento que acontece durante a semana. Se der para a gente ir, a gente vai. Se não der para a gente ir, a gente não vai. Sabe, como é triste ver essa realidade dentro dos nossos lares, de homens que se dizem cristãos e não conseguem incutir isso na mente dos seus filhos, criam uma mente abortiva na mente dos seus filhos. E não conseguem criar laço da esposa com a igreja, não conseguem criar laço dos filhos com a igreja, não conseguem criar laço de compromisso do seu lar, com a da sua família, com a igreja. Então o lugar do homem, sabe, é levantar mais cedo do que toda a sua família, é se colocar de joelhos, sozinho, diante de Deus, e ali buscar direção, e ali buscar iluminação para a sua vida, buscar um propósito de missão para a sua esposa, para os seus filhos, daquilo que eles vão ser como família. Mas isso é um homem antigo? Não, isso não é um homem antigo, isso não é um homem do primeiro século, isso não é um homem da Idade Média, isso não é um homem moderno, não é um homem pós-moderno, isso é um homem da forma como Deus o criou para ser homem. Isso é um marido da forma como Deus o colocou para ser marido, em submissão e dando toda a direção para o seu lar. E você, que é marido cristão, que é pai cristão, não pode desejar menos do que isso para sua esposa, para sua família. Não pode buscar menos do que isso para sua esposa e para sua família. E assim o marido, quando ele serve em submissão, liderando em submissão a sua esposa, o seu lar, ele produz paz, ele produz contentamento, ele produz segurança. E assim ele encontra harmonia, ele encontra a sua alegria na alegria da esposa, ele encontra o seu prazer no prazer da esposa. E para isso não é preciso
fazer viagens fantásticas, não é preciso levar a família ou os filhos para lugares incríveis, mas no dia a dia do lar. Nas formas simples de se viver, nas formas simples de se orientar a esposa, aos filhos, você encontra a alegria na vida deles, principalmente na vida da esposa. E o verso 28 então vai dizer: os maridos devem amar a própria esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque aquele que ama o seu próprio corpo, não faz mal algum ao seu próprio corpo. O marido é o cabeça, o marido é a fonte, o marido nutre esse corpo. Se ele faz mal a si mesmo, ele faz mal à sua esposa. Se o marido faz mal à sua esposa, ele vai fazer mal a si mesmo. É isso que Paulo está dizendo para a gente no verso 28 e 29. E no 30 ele diz: porque nós somos membros do seu corpo. A igreja é corpo de Cristo, como a parábola do casamento. O homem e mulher se tornam um só corpo, eles estão ligados. O homem é a cabeça desse corpo. E lá no verso 31 nós temos a citação de Gênesis, Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E aqui Paulo busca lá a citação de Gênesis 2:24, quando Deus cria a mulher de Adão. Mas primeiro o que acontece? Deus coloca todos os animais na frente de Adão, e Adão vai dando nomes, e ali ele vê que nenhum dos animais que apareceu diante dele podia repartir com ele os seus sentimentos, podia repartir com ele a sua alegria, o seu prazer de ser humano. Então o que Deus faz? Ele tira a Eva da costela de Adão e torna alguém diferente de Adão, de um sexo diferente, mas ao mesmo tempo igual a Adão, porque Adão não podia encontrar naqueles animais alguém que pudesse repartir do amor, da graça de Deus, da alegria de Deus, da devoção sobre a sua vida. Os animais são bons, os animais nos ajudam bastante, mas não tem essa capacidade da gente, por exemplo, o que é melhor? A gente dividir um dia de lua cheia, uma noite de lua cheia, melhor. Uma noite de lua cheia, é melhor você dividir com o seu amado, com a sua esposa ou com o seu cão? Com quem que você reflete melhor? Talvez alguns vão dizer: com o meu gato, com o meu cachorro, com o meu hamster, é bom também. Mas, desculpe, não é tão bom quanto com sua esposa, não é tão bom quanto com seu marido, porque se for melhor, algo está errado nessa relação. Algo está defeituoso nessa relação. Então, Paulo olha para o casamento, que o casamento é exatamente isso, é um homem deixando seu pai e sua mãe, porque Deus lhe deu outra pessoa, Deus lhe deu outra pessoa com quem ele pode se unir, que é diferente, mas que ao mesmo tempo é igual. Ele se une, ele se torna um só corpo, ele deixa seu pai e sua mãe, se une com essa mulher, é uma mulher, não são outras mulheres, e é um homem fazendo essa experiência então de se tornar uma só carne. E Paulo olha para isso, e Paulo diz: que grande mistério é esse? E por que Paulo diz? Qual é esse grande mistério? Paulo vai dizer: eu me refiro a Cristo e à igreja. Por quê? Porque Paulo aprendeu que a igreja é o corpo de Cristo, que os crentes estão unidos pela fé em Jesus. Então, os crentes também fazem parte desse corpo do qual Cristo é o cabeça. E sabendo isso, sobre o relacionamento entre Cristo e a igreja, Paulo ele vê um paralelo com os nossos casamentos. Ele vê que marido e esposa se tornam uma só carne e que Cristo e a igreja se tornam um só corpo. E o mistério então é esse: Deus não criou a união de Cristo com a igreja tendo como base o relacionamento entre o homem e uma mulher, mas Deus cria o relacionamento entre o homem e uma mulher tendo como base o relacionamento de Cristo com a igreja. E não é suficiente, meus irmãos, dizer que cada cônjuge deve buscar a sua alegria na alegria do seu amado. Não é suficiente. Nós, maridos
esposas, devem também copiar conscientemente, sabe? Conscientemente o relacionamento pretendido por Deus para Cristo e a igreja. E aí então nós concluímos com esse padrão. Existe um padrão para o casamento, que é ordenado por Deus. Um padrão que a gente vê no papel do marido e da esposa, que não são iguais. Porque um marido copia a sua esposa, a sua postura da igreja. O marido copia o seu papel de submissão, de liderança da igreja, onde ele se entrega pela sua esposa, onde ele sofre pela sua esposa. E a esposa copia o seu papel da igreja, onde ela serve, apoia o seu marido de forma voluntária, de forma obediente ao seu marido, não querendo tomar o seu papel de liderança, de forma voluntária, totalmente entregue ao seu marido. Porque a queda, ela distorceu. Aquilo que era uma liderança amorosa do homem, o torna uma liderança raivosa, uma liderança muitas vezes exercida com tirania, sobre força com as mulheres. E não somente isso, tem homens que exercem liderança com força, mas tem homens que exercem liderança de forma preguiçosa. Ou seja, não está nem aí com a liderança. Ele abdica da liderança, ele deixa que a esposa tome todas as decisões dentro do lar. A queda, ela afetou isso. Mas também por parte das mulheres, a queda distorceu a submissão. A submissão que é inteligente, da mulher que apoia, da mulher que está disposta a submeter o seu marido, mas agora ela se submete, mas ao mesmo tempo ela manipula a submissão. Ela obedece, mas muitas vezes ela quer algo em troca. E algumas vezes também a submissão de uma forma que ela odeia fazer aquilo que ela está fazendo. Ela odeia obedecer o seu marido. E o objetivo de tudo isso, desse texto que Paulo coloca para a gente, é orientar aqueles que estão convictos de que esse é o papel cristão do marido, de que esse é o papel cristão da esposa, que é buscar a própria alegria. Que não tem problema buscar a própria alegria, que não tem problema buscar o seu próprio prazer, desde que não seja à custa do outro, mas que busque a sua alegria na alegria do seu amado, da sua amada, que busque o seu prazer na alegria do seu cônjuge. Então, esposas, busquem essa alegria, maridos, busquem essa alegria, porque o casamento ele pode vir a ser uma fonte do prazer cristão. O casamento pode vir ser assim, muito contrário do que a sociedade vende, do que as propagandas nos vendem. Não é um caminho para a forca, sabe? É engraçado que esses dias atrás eu fui num casamento, e eu olhei atrás do sapato do noivo. Claro que foi uma brincadeira feita, mas é interessante, porque isso reflete um tipo de visão da sociedade. Na sola do noivo, quando ele se ajoelhou lá em frente do padre no altar, ele estava escrito assim, me socorre, me socorre, porque infelizmente esse é o tipo de visão que a sociedade tem no casamento. Me socorre, eu estou indo para a forca, me socorre, eu estou cometendo suicídio, mas não é. Quando a gente leva a sério o papel do marido, o papel da esposa, a gente encontra alegria, a gente encontra prazer, não à custa do outro, mas na alegria, no prazer do outro. E dessa forma, o mistério do casamento é como essa parábola de Cristo, e a igreja se torna manifesto para a glória da esposa, para a glória do marido, para a alegria do esposo e para a alegria da esposa. Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê graça para que a gente consiga buscar isso, e a gente não pode se contentar com menos do que isso nas nossas vidas conjugais.